você trabalha muito com a questão das pessoas que querem cessar o tabagismo, né? Essa, vamos dizer assim, é um foco, né, que você também escolheu dentro da sua especialidade da pneumologia, e entendo até que para você é meio que uma missão, né, que você tem, que é o que você gosta também de trabalhar. E nesse caso, né, dos pacientes que você faz esse trabalho de acompanhamento, né, da cessação do tabagismo, você tem um programa de acompanhamento da pós-consulta e você incluiu a telemedicina nisso. É um telemonitoramento. Como é que você faz? Qual é a ideia desse seu programa de acompanhamento? O que eu pensei realmente, como médico e depois como pneumologista, a questão do tabagismo sempre foi importante, mas até alguns anos eu não tinha percebido o que ia ser a minha missão. Uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a pensar assim, vai chegando aos 40 anos, né, você começa a pensar como é que você quer que seja a segunda metade da sua vida, né? Torcendo para que a segunda metade seja tão longa e tão boa quanto a primeira, ou melhor. E eu comecei a refletir muito sobre isso, aquilo que eu falei no começo sobre o médico que você quer ser e que caminhos, onde você quer chegar, né? E eu percebi isso, que é uma coisa simples, mas que a gente muitas vezes não presta atenção, que é, se você tiver uma ideia de onde você quer chegar, você começa a trabalhar para chegar lá hoje, né? Uhum. E eu senti muito essa necessidade de encontrar um foco. Claro que eu faço pneumologia geral, muita asma, DPOC e outras coisas, mas eu decidi que eu queria achar um foco. E na questão do tabagismo, eu achei esse foco assim de uma forma muito apaixonada, porque apesar de ter reduzido bastante, graças a Deus, é um problema ainda sério no Brasil e no mundo. E o que mais me interessa, assim, é que para você ajudar alguém a parar de fumar, a questão dos medicamentos que ajudam é fundamental, mas é uma parte. Só o medicamento ele não é o suficiente. É como se fosse uma transformação pessoal. E eu adoro conversar com as pessoas, com pacientes e não pacientes, sobre desenvolvimento pessoal e transformação pessoal. E eu cheguei a essa conclusão, assim, lendo muito, estudando, conversando com muitos fumantes, ex-fumantes, que o tabagismo, o cigarro é uma coisa que está tão dentro da vida daquela pessoa que passa a fazer parte da identidade daquela pessoa. E parar de fumar com sucesso é como se fosse uma mudança de identidade. Para a gente ver o tamanho do problema, né? Às vezes a gente acha que é só questão da abstinência à nicotina, de ficar difícil ficar sem a nicotina, então precisa de nicotina de qualquer jeito. E a abstinência de nicotina é um problema, só que ele é um problema talvez menor do que essa dependência psicológica. E aí essa questão da transformação pessoal tem me deixado assim muito entusiasmado com isso, porque eu comecei a estudar isso. Quando você estuda isso, você começa a ajudar as pessoas melhor, e aí você começa a se transformar, começa a entender melhor a sua própria vida. E aí ficou claro para mim, não é uma consulta e depois um retorno, porque você não obtém uma transformação pessoal em uma consulta e depois em um retorno, né? As pessoas às vezes estão no começo do processo, estão naquela situação que ainda acham que vai ser impossível parar, que nem sabem se querem parar, na verdade, né? Hoje eu não acho que a pessoa precisa estar certa de que quer parar para começar esse processo. Eu acho que a pessoa tem que entrar no processo sem ter certeza que quer parar, porque faz parte do vício não querer parar, faz parte da dependência, né? E aí eu cheguei a uma conclusão, até conversei com a Cris sobre isso, porque é muito bom conversar sobre os assuntos com as pessoas, assuntos difíceis e assuntos bons, porque as ideias surgem, né? E eu percebi que, eu falei isso para ela, numa conversa com ela, eu percebi que a gente tem que primeiro parar de fumar na nossa mente, para depois parar de fumar de verdade, né? As pessoas vão no médico, vão no pneumologista, ou vão no psiquiatra, pensando que vão chegar lá, vão tomar um remédio, e aí depois disso vão parar de fumar. A minha hipótese é o contrário disso. Você primeiro para de fumar na sua cabeça, na sua mente, você muda, você se transforma, e aí depois você vai conseguir parar de fumar, e aí provavelmente de uma forma mais fácil do que você imagina. Então, é isso que eu tenho visto. E poder fazer a telemedicina, né? Então, tem pacientes que vão precisar de 4, 5 encontros, tem pacientes que vão precisar de 10 encontros, né? Cada um é de um jeito, porque você para de fumar, tem a questão de prevenir recaída depois. Então, é algo que a telemedicina ajuda demais. Eu gosto de pelo menos desses vários encontros pelo menos ser presencial, para poder examinar, ver o risco de doenças relacionadas ao tabaco, mas a maioria dos encontros que eu proponho são por telemedicina, porque é basicamente conversa.
É basicamente conversa. Medicamento é uma parte disso, pode ser uma parte importante, mas é um pedaço só, né?